atmosfera no mundo sendo mudada com relação a essa perseguição dos cristãos. Eu não sei se você sabe, a gente conhece a história da igreja primitiva, e a gente sabe que houveram muitas mortes na igreja primitiva. Mas não sei se você sabe que morrem mais cristãos hoje no mundo do que naquela época da igreja primitiva. Ou seja, essa palavra de perseguição, de tribulação, ela já chegou sobre o mundo. E querido, a gente vê como que o diabo ele está articulando todas as coisas para que essa perseguição também aconteça aqui na nossa nação. As pessoas cada vez mais estão se tornando intolerantes com os cristãos. Já há uma perseguição camuflada acontecendo na nossa nação. E olha, não adianta a gente pensar que a gente vai escapar. A Bíblia diz no texto que nós lemos: então sereis atribulados e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações. De quais nações? Todas as nações. Não vai ter um lugar no mundo onde os cristãos não serão odiados. E aí eu quero despertar o seu coração para você analisar que tipo de cristianismo nós estamos vivendo nessa geração. Porque existe hoje um cristianismo muito raso, muito superficial, sendo vivido nessa geração. Um cristianismo sem comprometimento com Cristo. Um cristianismo sem comprometimento com a palavra. Um cristianismo sem obediência à palavra. Um cristianismo que está, aos poucos, abandonando a palavra. Meu irmão, mas quando as coisas de verdade apertarem contra os cristãos, quais serão aqueles que vão subsistir? Hoje, estatisticamente, é dito que nós somos 30 milhões de cristãos. Isso? No Brasil? Acho que é em torno de 30 milhões, não sei. Mas, querido, quando a perseguição pegar firme mesmo, quantos vão restar desses ditos cristãos? E será que você está preparado para enfrentar essa perseguição? Por causa do nome de Jesus, não é por causa de placa de igreja ou por causa de, não, por causa do nome de Jesus. Porque você como cristão, você traz o nome de Jesus sobre a sua vida. O nome de Jesus está sobre você. O nome de Jesus, ele sela a sua vida. Onde você chegar. Você não precisa dizer assim, aqui olha, eu sou cristão. Não, o nome de Jesus está sobre você. Há algo diferente em você, por quê?
Porque o nome de Jesus está sobre você. Mas olha, por causa do nome de Jesus, os cristãos serão odiados em todas as nações. Como que é alguém odiado? Já pensou nisso? Como que é a vida de uma pessoa odiada? Já pensou? Imagine alguém que você conheça, vamos restringir, para perto da sua convivência. Tem alguém que você conhece que ninguém gosta dela, fica assim, nossa, fulano é insuportável, fulano é terrível, fulano é difícil, fulano, você acha que é fácil ser o fulano? Ser odiado, querido, não é uma coisa fácil, não. É uma coisa difícil. E será que nós estamos preparados para sermos odiados de todas as nações por causa do nome de Jesus? Será que nós estamos preparados para isso? A nossa vida com Deus, ela está bem embasada para isso? Será que o nosso relacionamento com Deus, ele está pronto para suportar isso? Ou será que nós vamos ser desses aqui que vão escandalizar? Porque aqui fala de algumas coisas interessantes. Primeiro fala que nós seremos atribulados e seremos mortos. Então não vai ser só uma coisinha de ficar no blá blá blá, você é chato, você é isso, é aquilo. Não, a perseguição vai ser no nível a ponto de haver mortes. Atribulados e vos matarão. Esses dias para trás eu vi um testemunho de um irmão, e ele está numa nação onde é proibido ser cristão, nessa nação. Não guardei o local. E ele foi preso por causa disso, e eles colocaram ele de joelhos para ele negar Jesus. Ele ficou 6 meses de joelhos. E eles estavam aguardando ele negar Jesus. 6 meses de joelhos. Meu irmão, você já imaginou alguém pegar você e falar assim, olha, ajoelha aí. Se você não negar Jesus, você não pode levantar daí mais. E ali a pessoa fica ali esperando. Você vai negar Jesus ou não? Você vai negar Jesus ou não? E você lá de joelho. Meu irmão, eu não sei você. Eu tenho uma dificuldade enorme de ficar de joelho. Eu tenho uma dificuldade enorme de ficar de joelho. Eu até fico de joelho, porque eu gosto de orar de joelhos. É minha prática na oração de joelhos. Mas, tempo que eu fico ali de joelhos, depois eu levanto, nossa, é uma dor na perna, uma dor no pé. Você imagina o que é uma pessoa ficar 6 meses de joelhos? Já imaginou? Não dá para imaginar. E sabe o que aconteceu? Esse homem não negou a Jesus.
Meu irmão, e eu quero dizer para você uma coisa muito importante, é a qualidade do nosso amor por Deus, a qualidade do nosso amor por Jesus. As pessoas estão negociando o relacionamento com Jesus por tão poucas coisas, por momentos de prazer, por lazer, por tão poucas coisas. As pessoas estão negociando o amor delas por Jesus, para não ficarem sós. Elas estão negociando o amor delas por Jesus, para terem mais oportunidade de crescer profissionalmente. Esse homem ficou 6 meses de joelhos, e ele não negociou o amor dele por Jesus. Meu irmão, nós precisamos entender o que vai nos fazer prevalecer nesse tempo de tribulação, é o nosso amor por Jesus. Porque não vai ser fácil. Não vai ser mamão com açúcar. Não vai ser um tempo de alegria, vai ser um tempo de grande tribulação. O que vai nos fazer permanecer firmes e inabaláveis e chegar até o fim é o nosso amor por Jesus. O quanto eu estou disposto a amar Jesus. O quanto eu estou disposto a perder por Jesus. Porque hoje existe um evangelho sendo pregado que é o quanto você vai ganhar por Jesus, não é o quanto você vai perder. Mas esse ensinamento não te qualifica para esse tempo de tribulação. O quanto você está disposto a perder por Jesus é o que realmente te qualifica para conseguir permanecer firme nesse tempo que está anunciado profeticamente pelo próprio Senhor Jesus. Ele falou, vai acontecer. Irmão, não tem outra opção, vai acontecer. Vai acontecer. E o que vai nos manter firmes é o amor. É o amor por Ele. Olha, a Bíblia diz que o primeiro mandamento da lei é o quê? É o quê? Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Olha aqui. Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Sabe o que significa isso? Tudo que há em mim, ama Ele. Tudo que há em mim. Meu pensamento, meu sentimento, minha vontade, meus desejos, minhas palavras, tudo que há em mim ama Ele. É uma devoção no nível que ninguém pode ser comparado a Ele na minha vida. Nem o meu pai, nem a minha mãe, nem meu irmão, nem minha irmã, nem
a minha esposa, nem o meu filho, nem eu mesmo. Entende que o primeiro mandamento da Bíblia, na verdade, é uma proteção para nós? Por quê? Se nós não o amarmos dessa maneira, quando chegar esse tempo, querido, nós vamos descobrir que estamos muito frágeis. E hoje já no mundo existe esse nível de perseguição aos cristãos. Pessoas que estão ali sendo testadas até a morte, por causa do amor delas a Jesus. E olha, eu vou dizer para você uma coisa, você não pode determinar o quanto o seu irmão vai viver isso. Você não pode. Mas você pode determinar o quanto você quer viver isso. E eu vou dizer uma coisa para você, tempo de casa não determina se você vive isso ou não. Porque tem gente que, não, eu tenho 30 anos de igreja. Meu irmão, tempo de casa não determina se você vive isso, não determina. É o quanto você está disposto de verdade a se apegar a Ele. Senhor, eu te amo tanto, 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 que nada dessa vida vai me atrair mais do que a Ti. Eu te amo tanto, 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 que nenhuma pessoa da minha vida vai ser amada mais do que a Ti. Senhor, eu te amo tanto, 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 que nenhum brilho vai brilhar mais aos meus olhos do que o Senhor. Deus está despertando uma geração que vai amá-lo dessa maneira. Olha para o irmão que está do seu lado e diga para ele assim: você quer? Meu irmão, e olha, vou dizer para você uma coisa. Nós estamos vivendo tempos muito desafiadores. Por quê? Cada vez mais crescem as trevas na terra. Cada vez mais você vê atos tão bárbaros, tão agressivos. Outro dia eu vi uma notícia que eu fiquei chocado. O cara morreu no motel, estando ele lá com a própria filha. Meu irmão, está entendendo o nível o tempo que nós estamos vivendo? Que tempo estranho. O próprio pai com a filha no motel. Deu uma parada cardíaca lá e morreu, dentro do motel. Nós estamos vivendo tempos em que as trevas estão expandindo, elas estão crescendo na nossa geração. O que é certo ficou errado, o que é errado ficou certo. As coisas estão estranhas e vão piorar. Por que vão piorar? Porque é isso aqui, olha, está anunciado. Vai chegar esse tempo. A Bíblia diz que vai se multiplicar a iniquidade. Não vai dobrar, não. Vai multiplicar. Meu irmão, e o que significa isso? Significa que
para a iniquidade aumentar, se multiplicar, as trevas estão crescendo, é isso que significa. As pessoas passam a achar que pecado não é pecado. As pessoas passam a achar que o mal não é mal. As pessoas passam a achar que as trevas não é trevas. E nós precisamos, queridos, cada dia trabalhar melhor o nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos cada dia estar afinando o nosso relacionamento com Deus. E olha, afinar o seu relacionamento com Deus no meio de uma geração com tantas distrações. Porque se você pensar hoje, você falar assim, vou separar um tempo para mim estar com Deus. Vou separar um tempo para me orar. Vou separar um tempo para mim estar buscando a Deus, para me estar meditando na palavra. Uma geração tão repleta de distrações. As pessoas conseguem gastar horas e horas e horas e horas com o celular. Não conseguem gastar meia hora no relacionamento com Deus. As pessoas hoje são desafiadas cada vez mais a ficar preso no entretenimento. Você tem disponível na sua casa filmes, vídeos e o que mais? Sites e blogs e tudo, distração não falta. E no meio dessa distração enorme, você conseguir reservar tempo para o seu relacionamento com Deus. Como diz o Senhor Jesus, olha, você vai entrar no seu quarto, fechar a sua porta, e em secreto, você vai falar com o Pai. Tempo para o secreto. Para você conseguir isso, primeiro você tem que desligar o celular. Porque se você não desligar o celular, a hora que você ajoelhar, faz plim, 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 plim. A hora que você assustar, você já está ligado no celular e não em Deus. Essa é a nossa geração, uma geração cercada de muitas distrações. Uma outra característica dessa geração é uma geração que vai multiplicar os falsos profetas. Vai aumentar significativamente os falsos líderes. Pessoas ensinando doutrinas estranhas. E a Bíblia diz o quê? E enganarão a muitos. Enganarão a muitos. Meu irmão, pastor André falou aqui sobre a leitura bíblica. É um tempo que você precisa ler Bíblia. Você precisa estar ouvindo o que Deus está falando nas Escrituras.
Você precisa estar sintonizado com as Escrituras. Porque tem muita mensagem melodiosa, tem muita mensagem atrativa nesse mundo de hoje. E atraindo multidões. Multidões. Pouco tem se falado sobre esse princípio das dores. Mas olha, é importante que você se prepare. Avalie o seu amor por Deus hoje. Como está o seu amor por Deus? Está fervoroso? Está morno? Está frio? Como que está seu amor por Deus? Ele está intenso? Você está disposto a perder tudo por causa de Jesus? Você está disposto a renunciar às coisas por causa de Jesus? Você está disposto a renunciar à sua vontade por causa de Jesus? Ou você está meio dividido entre amar a Jesus e amar as coisas dessa vida, e amar aquilo que está na sua vontade, no seu interesse? Meu irmão, é certo que nós vamos viver esse tempo de grande tribulação na terra, é certo. E só aquele que realmente tiver muito ligado em Jesus, tiver amando muito a Jesus, é que vai completar a carreira. Porque aqui diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Você imaginou isso? Quase todos vão esfriar no amor. Quase todos. Quando você pensa em quase todos, você pensa em quê? De 100, 90. Você pensa o quê? Vai ser um grande número de pessoas que realmente não vai conseguir permanecer. E aí, depois que ele diz, o amor se esfriará de quase todos, ele diz: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Diga comigo: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Meu irmão, olha aqui, aquele que perseverar até o fim. Se ficou um pouco antes do fim, é até o fim. E o que isso desperta no nosso coração? De que é através do amor. Porque ele acabou de falar, o amor de quase todos vai esfriar. Aquele, porém, ele está linkando o quê? Que vai perseverar até o fim, aquele que ama. Aquele que não se obstruir no amor, aquele que não perder o amor por Deus, aquele que não perder o fervor do seu amor por Jesus, é esse que vai chegar até o fim. Agora, quem pode fazer o seu amor ficar fervoroso? Quem? Você precisa cultivar. Você precisa avaliar o que é que pode esfriar meu amor. O que pode ser tão
importante na minha vida que possa competir com Deus na minha vida? O que pode distrair o meu olhar de cultivar o meu relacionamento com Jesus? O que está concorrendo hoje? Cada dia você precisa estar atento. Atenção! O que hoje está brilhando nos seus olhos, com um brilho tão intenso que está te chamando a atenção? Porque hoje nós estamos vivendo uma geração de muitos brilhos. Meu irmão, e nós precisamos ser uma geração disposta a sofrer. E esse é um ponto importante. Por quê? Porque o tempo inteiro nós estamos recebendo informação para nós não querermos sofrer. O tempo inteiro nós estamos sendo bombardeados. Olha, você não precisa sofrer, você não deve sofrer, você não precisa se submeter a isso, você não precisa querer esse tipo de sofrimento na sua vida. O tempo inteiro nós estamos sendo ministrados para não querer sofrer. E não que eu queira aqui criar uma geração de... como é que é aqueles caras que gostam de sofrer? Masoquista, Não é isso não estou querendo desafiar você a ser masoquista, não, mas meu irmão, o amor por Jesus, ele nos coloca em posições de sofrimento. O que eu estou disposto a sofrer por Jesus determina o quanto eu realmente vou me entregar a Ele. E aí eu quero dizer para você uma coisa. Paulo falou assim, olha, para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. Eu estou disposto a morrer. É isso que ele está dizendo. O nível máximo que eu estou disposto por Jesus é o quê? Morrer. Quando a gente fala de morte, aí logo alguém fala assim, ai, para com esse assunto estranho, isola, Não, meu irmão, você tem que estar disposto a morrer por Jesus. E o seu viver precisa ser Jesus. O seu viver precisa ser Jesus. E você precisa estar disposto a morrer por Ele. E se de fato você está disposto a morrer por Jesus, o que é sofrer por Jesus? Não é nada. Se você está disposto a morrer, é o máximo. Você está disposto a morrer, sofrer não é nada. E isso é determinante para você permanecer no fim dos tempos. Isso é determinante para você avançar no fim dos tempos. Uma outra coisa importante para você permanecer no fim dos tempos é você aprender a estar num pequeno grupo. Aqui na comunidade nós chamamos de célula. Meu irmão, a igreja mundial,
em muitos países, ela não tem reuniões públicas. Ela não tem reuniões públicas. Ela tem reuniões só nas casas. Só reuniões pequenas, em grupos pequenos. Grupos pequenos é uma estratégia de Deus para guardar a igreja. E você vê isso de maneira interessante, até na igreja primitiva. Olha aí, 1 Coríntios 16, 19. 1 Coríntios 16, 19. Olha que declaração interessante de Paulo. As igrejas da Ásia vos saúdam. No Senhor muitos vos saúdam. Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. A igreja o quê? Que está na casa deles. A igreja nas casas. Meu irmão, nós precisamos aprender a ser igreja nas casas. Nós precisamos aprender a reunir em casas. Nós precisamos valorizar as reuniões em casas. Porque pode chegar uma hora em que nós não vamos ter mais esse culto público. E se nós não estivermos preparados e treinados para viver em casas, reunir em casas, a igreja em casas, pode ser que nós venhamos também a afundar. Porque em muitos países, em muitas nações, a igreja só se reúne nas casas. Eles precisam fazer isso com o máximo de sigilo. Eles precisam fazer isso de maneira a não serem denunciados. Eles precisam fazer isso para que de alguma forma eles sejam fortalecidos. Por quê? Porque eles não podem ter reunião pública. Nós aqui no Brasil ainda podemos ter reunião pública. Graças a Deus. Tomara que continue assim. Mas e se não continuar assim? Como que nós vamos ficar, queridos? Nós precisamos treinar esse entendimento da igreja nas casas. E eu pergunto a você, a igreja nas casas não tem pastor? Sim ou não? Sim. Pastor é dom. A igreja nas casas não tem mestres? Sim ou não? Sim. Os dons permanecem, porque a igreja não é esse local aqui. Aqui é um local usado para reunir a igreja. Mas aqui não é a igreja não é essa construção física. A igreja é o ajuntamento das pessoas que decidiram ter Jesus como Senhor e Salvador. São aqueles que foram comprados por Ele. E dizem, Senhor, olha, agora eu sou teu, pode fazer na minha vida o que o Senhor quiser, o Senhor pode me guiar da forma como o Senhor quiser, eu estou pronto para te obedecer em todas as coisas,
Isso é igreja. São as pessoas que tomaram essa decisão. Aqui é só o local para a gente poder encontrar. E glória a Deus que a gente pode encontrar aqui e fazer esse culto de exaltação, de louvor, de adoração, de ter momentos de oração juntos, glória a Deus. Mas se chegar uma hora que nós não pudermos fazer isso, será que nós estamos preparados para ser a igreja nas casas? A igreja que reúne na casa da Lu Carioca, a igreja que reúne na casa, entende? Meu irmão, quando nós nos reunimos num grupo pequeno, nós precisamos entender, olha, Deus quer nos treinar para ser igreja nas casas. Ele quer nos preparar para que nós possamos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Ele quer nos preparar para que nós possamos fortalecer o nosso irmão no meio das tribulações que ele está vivendo. Ele quer nos preparar para que nós possamos ser alguém que levanta o irmão. Meu irmão, olha, você não está sozinho. Nós estamos juntos na caminhada. Você pode contar comigo, e eu também posso contar com você. Igreja nas casas é mais do que um pequeno encontro, é um encontro de pessoas que vão se fortalecer, que vão se ajudar, que vão se exortar mutuamente, que vão se edificar mutuamente. É um momento que nós vamos poder falar das nossas fraquezas, mas também é um momento que nós vamos poder corrigir uns aos outros nas nossas dificuldades, nas nossas fraquezas. Nós vamos poder, meu irmão, olha, isso que você fez não é o correto, você precisa estar atento à palavra, a palavra diz assim, e é por isso que nós precisamos consertar isso. Irmão, o encontro das casas precisa ser um encontro de exortação, de edificação, mas também precisa ser um encontro de solidariedade. Se um sofre, todos sofrem com ele. Se um está sofrendo, todos vão orar por ele. Vai haver um comprometimento de todos com aquele. Vai haver uma disposição de doação de todos para aquele. Eu lembro uma vez eu estava participando de uma reunião, e nessa reunião veio um pastor da igreja, esqueci o nome do país, esses países lá do Oriente, onde, em hipótese alguma, o cristianismo é permitido. E ele falou assim, irmãos, às vezes a gente chega aqui no Brasil e a gente escuta as pessoas falando assim, olha, nós precisamos orar. Era Afeganistão, era um pastor da igreja lá no Afeganistão. E ele falou, olha, e eu venho aqui ao Brasil, às vezes eu escuto as pessoas dizendo, olha, nós precisamos orar pela igreja no Afeganistão. E ele falou assim, irmãos, eu acho que vocês estão precisando de orar pela igreja no Brasil. Porque no Afeganistão as pessoas estão morrendo por Jesus. Elas estão amando a Jesus. Elas estão se entregando por Jesus. Elas não estão tendo dificuldade de viver para Jesus, de obedecer a Jesus. É aqui no Brasil que vocês estão tendo essa dificuldade.
Irmão, a reunião da célula, ela precisa ser uma reunião em que nós vamos estimular uns aos outros a ser mais apegados a Jesus. Em que nós vamos estimular um ao outro a estar amando mais Jesus. Nós vamos provocar no outro esse desejo de estar mais próximo de Jesus. A ponto dele não suportar ficar distante de Jesus. Então é muito importante que nós tenhamos esse entendimento. Olha, duas coisas são importantes para a gente permanecer firme na caminhada até o fim. Primeiro, o meu amor por Jesus, meu relacionamento com Jesus. E segundo, eu estar incluído num pequeno grupo. No pequeno grupo é onde você tem liberdade de falar das suas dificuldades. É onde você pode pedir oração, dizer assim, olha, eu estou passando por dificuldade nisso. Ore por mim. Me cubram. No pequeno grupo é onde também a gente vê mais claramente aonde que o nosso irmão está mais vulnerável. Nós precisamos estar inseridos no pequeno grupo. Pequeno grupo é que preserva o DNA de família de Deus. Precisa relacionar. E olha, vou dizer para você uma coisa importante. Entenda uma coisa. Deus, Ele nos separou para sermos conformes à imagem de seu Filho Jesus. O chamado de Deus para cada um de nós é esse. Você foi chamado para ser semelhante a Jesus. Você não foi chamado para ser frequentador de igreja, você foi chamado para ser semelhante a Jesus. Você já é semelhante a Jesus? Sim ou não? Sim ou não? Não. Significa que você precisa ser aperfeiçoado. Você precisa ser trabalhado, você precisa ser ensinado, você precisa ser corrigido, você precisa ser guiado. Eu já sou semelhante a Jesus? Não. Significa que eu preciso ser corrigido, ensinado, trabalhado. Meu irmão, a reunião do pequeno grupo, a gente precisa estar atento ao quê? Como melhorar o meu irmão em ser como Jesus. Como aperfeiçoar o meu irmão em ser como Jesus. Como melhorar minha vida em ser como Jesus. Como aperfeiçoar minha vida em ser como Jesus. Nós precisamos guardar o propósito. Porque senão a gente passa a encontrar sem propósito. Romanos capítulo 8, versículo 29, olha o que diz Romanos 8, 29. Vamos ler do 28 em diante, o 28 e o 29. Diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre
muitos irmãos. O que significa? Nós somos chamados segundo o seu propósito. Qual o propósito? Ele nos predestinou. O que é predestinar? É dar um destino antecipado. Ó, negócio seguinte. O destino que eu estou dando para você, Lu, é que você seja a imagem do meu filho Jesus. Você vai amar como ele. Você vai ser mansa como ele. Você vai ser humilde como ele. Você vai ser obediente como ele. Você vai servir como ele. Esse é o destino antecipado que ele deu para mim e para você. Esse é o destino. Ele te deu esse destino antes de você saber dele. Então, isso é o propósito. Você não pode perder o propósito. O propósito é eu ser transformado na semelhança de Jesus. O que eu estou mais fora do propósito? Você sabe. Você vai analisar, você vai observar. Você vai, nossa. Ele falou, manso como ele. Aí o outro fala, não, manso até que eu já estou até demais. Mas humilde. Meu irmão, quando nós nos reunimos como célula, como grupo pequeno, nós precisamos entender isso. Olha, nós não podemos perder o propósito. O propósito é que cada um que estiver ali seja transformado na imagem dele. E nós vamos puxar isso para a prática. Vamos puxar isso para o, né? Porque senão também a gente fica divagando em filosofias e não chega em lugar nenhum. Nós precisamos aprender a ser igreja nas casas. Nós precisamos aprender a ser igreja que pratica os ensinamentos de Jesus, que não perde o propósito de Jesus, estando nas casas. Porque pode chegar um tempo em que realmente é só nas casas que nós vamos estar como igreja. Meu irmão, eu não quero estender mais essa ministração, mesmo porque ainda temos uma outra parte, né, que vai acontecer aqui hoje. Mas eu gostaria que você fechasse seus olhos agora. E você vai falar com Deus. E você vai avaliar a sua trajetória com Deus. E como você pode melhorar essa trajetória com Deus. O seu amor, o seu relacionamento com Ele. Ó Deus, como nós precisamos te amar mais.
Como é falho o nosso amor pelo Senhor. Como nós somos tão debilitados, tão frágeis no nosso amor pelo Senhor. Nos ajuda, Senhor, a aperfeiçoar a nossa prática de vida e de amor pelo Senhor. Ah, Senhor, quantas vezes nós temos cedido tempo para as atrações, para as distrações, tempo que poderia estar sendo usado para estarmos na comunhão com o Senhor. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa porque nós somos uma igreja que tem tanta liberdade para expressar a vida do Senhor, para cultuar ao Senhor, para nos reunirmos como igreja. E muitas vezes não temos valorizado essa oportunidade. Nos perdoa, Senhor. Nós podemos ser tão melhores, e muitas vezes não temos dado atenção ao chamado do Senhor. A tua palavra diz que vai chegar esse tempo em que seremos atribulados e mortos e perseguidos e traídos. Seremos odiados de todas as nações. Um tempo que expressa tanta dificuldade, um tempo que expressa tanta dor. Nos ajuda a nos preparar para isso, Pai. Nos ajuda a te amar mais. Que o Senhor seja o nosso maior amor. Que o Senhor seja a pessoa mais importante da nossa vida. Que o Senhor seja o nosso maior bem. Que o Senhor seja a pessoa que mais vamos devotar atenção. Meu Deus, meu Deus. A nossa vida está diante do Senhor, o nosso coração, a nossa alma, nosso espírito. Nos ajuda a viver intensamente aquilo que o Senhor planejou para nós, de sermos uma igreja que te ama intensamente, que te ama intensamente, que te ama intensamente, Senhor. Te amar com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com tudo que temos e somos. Nos ajuda a te amar, nos ajuda a te amar mais.
nos ajuda a te amar, nos ajuda a te amar mais. O nosso coração queira se entregar, se entregar, se entregar em te amar mais. Que queime em nosso peito a chama deste amor e que seja perfeito a chama deste amor, que queime em nosso peito a nossa devoção e que venhamos te querer mais, te amar mais, te desejar mais, que não possamos conseguir viver sem o Senhor, e que tu venhas preencher todo o nosso interior, que seja só o Senhor, que seja só o Senhor, só o Senhor, que seja só o Senhor, seja só o Senhor, só o Senhor, e que seja só o Senhor, só o Senhor, só o Senhor. Queimando, 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 queimando em nossos corações. Queimando, 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 queimando em nossos corações. Queimando, 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 queimando e queimando mais. Queimando, 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 queimando em nossos corações. Queimando, 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 queimando em nossos corações, queimando mais, queimando mais, queimando mais. Enquanto o pastor Daniel vem aqui à frente, eu quero que você faça a sua declaração de amor pelo Senhor. Abra sua boca. Abra sua boca.
Fale para Ele do seu amor por Ele. Ele te conhece. Ele sabe do seu interior. Ele sabe da sua vida. Fale do seu amor por Ele. Ó Deus, nos ensina a te amar, Senhor, nos ensina a te amar. Oh Senhor, existe um fogo sendo derramado aqui. Corações sendo incendiados aqui. Hey! Marca as nossas vidas, marca as nossas vidas. Com teu fogo, pessoas entrando em aliança. Oh! Aliança de amor. Ó Senhor, Deus poderoso, nos ensina a te amar conforme o primeiro mandamento, Senhor, e que possamos, Senhor, estarmos, Deus, protegidos, guardados nisso, para esse tempo que se aproxima. Que o nosso coração esteja desapegado desse mundo, desse sistema que vai cair, ó Deus. E que o nosso coração esteja cada dia mais unido ao Senhor, unido em amor ao Senhor. Oh Senhor, obrigado, Senhor, pela tua palavra, pelo teu alerta, pelo derramado fogo, fogo de paixão por ti. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, ouça, ouça o que o Espírito diz agora às igrejas. Oh Deus, muito obrigado, Senhor, muito obrigado pelo teu derramar aqui, Senhor. No nome de Jesus nós te agradecemos, Senhor. Você pode aplaudir.